Graça, paz, saúde, irmãos e irmãs. Seguimos nossa jornada de louvor a Deus, de comunhão, de aprendizado da palavra, como começamos mais cedo. E neste momento que estamos aqui louvando ao nosso Deus, celebrando ao Deus da vida, Deus do amor, Deus da ressurreição. E o texto de hoje, prosseguindo com o Evangelho de Marcos, encontra-se em Marcos capítulo 6, versículos 7 a 13. Marcos capítulo 6, versículos 7 a 13. Diz assim: Jesus começou a percorrer as redondezas, ensinando nos povoados. Chamou os 12 discípulos, começou a enviá-los 2 a 2 e dava-lhes poder sobre os espíritos maus. Jesus recomendou que não levassem nada pelo caminho, além de um bastão, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando vocês entrarem numa casa, fiquem aí até partirem. Se vocês forem mal recebidos num lugar e o povo não escutar vocês, quando saírem, sacudam a poeira dos pés como protesto contra eles. Então, os discípulos partiram e pregaram para que as pessoas se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam muitos doentes, ungindo-os com óleo. Amém. Nesse trecho, irmãos e irmãs, nós encontramos um pouco da dinâmica da caminhada com Jesus. Primeiro diz que Jesus começou a percorrer as redondezas, ensinando nos povoados. Jesus vivia caminhando. Jesus era um profeta peregrino. E um profeta peregrino que ensinava as pessoas onde ele se encontrava, na beira do mar, na beira do lago, nas sinagogas, na casa das pessoas, nos encontros com os discípulos. E aqui é um momento que sintetiza, que resume essa dinâmica do encontro com Jesus. Porque aqui está colocado os 3 momentos dessa relação que temos com Jesus. Esses 3 momentos que são o chamado que Jesus tem para cada um de nós, para os seus discípulos, o chamado. O segundo momento, a comunhão, o caminhar junto, a vivência comunitária, a vida em comunidade. E o terceiro passo, que estão os 3 inseparáveis, o envio, a missão, o espalhar-se pelo mundo. Então vamos refletir um pouco sobre esses três aspectos da nossa relação com Jesus. Como diz aí primeiro, chamou os 12 discípulos. Chamar os discípulos já implica um chamado pessoal que fez a cada um, como vimos hoje lá na escola dominical com adolescentes e jovens. O chamado pessoal que ele fez a André, a João, aos filhos de Zebedeu, a Tiago. Esse era um chamado muito pessoal, que ele chamava as pessoas pelo nome, assim como nos chama pelo nome. Ao chamar, ele também já estava reunindo pessoas, formando uma comunidade, formando uma comunhão junto com ele. E junto desse processo, chamou os 12 discípulos, começou a enviá-los 2 a 2 e dava-lhes poder sobre os espíritos maus. Primeiro, Jesus nos chama, irmãos e irmãs, nos chama pelo nome, chama cada uma de nós. E esse é um chamado pessoal,
é um chamado único, em que Ele se encontra conosco, nos convida pessoalmente a cultivar uma vida com Jesus e a fazer uma caminhada com Ele. Esse chamado é algo, como eu disse, pessoal e único. Isso quer dizer que nós precisamos cultivar essa relação pessoal, nossa, só nossa, com Jesus. Precisamos caminhar com Ele, precisamos ouvir a Sua voz, precisamos nos dedicar na oração, a colocar diante de Jesus as nossas dificuldades, as nossas necessidades, as nossas fraquezas. Não só falar para Jesus, mas também ouvir, silenciar diante de Jesus, escutar o que Ele tem a nos dizer, assim como disse a tantas pessoas na sua caminhada, como nós encontramos nos Evangelhos. Às vezes Jesus disse: vinde a mim, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, vinde a mim, e eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Por vezes Jesus disse: não temas, sou eu que vou contigo, tenha fé. Palavras de encorajamento, de fortalecimento da nossa fé. Por vezes Jesus falou: levanta-te e anda. Como diz a música, levanta, sacode a poeira, dá volta por cima. Coragem, eu sou contigo. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então essas palavras que Jesus espalhou no seu tempo, Ele continua a falar para nós hoje, e nós precisamos silenciar para ouvir o que Jesus tem a nos dizer em cada situação da nossa vida, em cada momento da nossa jornada. Então existe esse chamado pessoal, insubstituível, que nós precisamos ouvir e acolher, e seguir esse chamado, e seguir os passos de Jesus. Mas a dinâmica de Jesus não se resume a uma relação pessoal somente com Ele. Isso é imprescindível, isso é muito importante, ter essa relação pessoal com Jesus. Mas Ele também nos chama a uma caminhada conjunta. A nossa fé em Jesus não é uma fé para ser vivida solitariamente, isoladamente, de maneira dispersa. Ele nos chama para caminharmos juntos, para sermos seus discípulos e discípulas de forma conjunta, em comunhão, unidos e unidas. Por isso que Ele chamou os seus discípulos e discípulas. Ele não falou com cada um e cada um seguiu isoladamente o seu caminho, não. Ele tinha uma relação pessoal, assim como tem conosco, mas chamou para caminhar em comunidade. Nós vimos lá no início do Evangelho de Marcos, que logo depois que Jesus é batizado, enfrenta as tentações do deserto, fala a essência da sua mensagem, logo em seguida o que Ele vai fazer é reunir pessoas simples que Ele começa a reunir, formando comunidade, formando comunhão, porque a nossa fé também tem essa dimensão comunitária. O chamado de Jesus tem a sua dimensão pessoal, mas tem a sua dimensão comunitária, e é por isso que nós nos reunimos aqui todo domingo, porque a nossa fé precisa fortalecer um ao outro, porque como diz o Salmo, quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união, porque aí Deus derrama a sua bênção e derrama vida. Então, irmãos e irmãs, esse é o convite de Jesus, acolhermos o seu chamado pessoal, mas também acolhermos esse convite a caminharmos juntos e juntas, fortalecendo a nossa vida em comunidade, vivendo a nossa fé em Jesus de forma comunitária. Mas essa comunidade que Jesus nos chama a formar não é uma ilha, não é um grupo de pessoas que fica fechado em si mesmo, voltado para si mesmo. É um grupo chamado a viver a comunhão fraterna, o cuidado entre nós, a comunhão entre nós, a partilha entre nós. Mas é uma comunhão que Jesus chama a ser missionária, uma comunhão missionária, uma comunidade que se abre a outras pessoas, que acolhe outras pessoas e também leva essa palavra de Deus a outras pessoas. E aqui Ele separou de 2 em 2
Isso não é uma regra fechada, não é que todo mundo tem que sair de 2 em 2, mas é o sentido da palavra. Não caminhem sozinhos, caminhem acompanhados, e assim levem a palavra para além desse encontro aqui. Para além desse encontro, nós somos convidados e desafiados a levar essa mensagem para outras pessoas com quem nós convivemos. Não é à toa que no final de toda a liturgia existe um envio. Vão em paz e levem a mensagem de amor, porque esse momento aqui nós nos abastecemos, nos alimentamos da palavra, mas a cada domingo também somos enviados para no nosso dia a dia, onde quer que nós estejamos, possamos viver e compartilhar essa mensagem de amor, essa mensagem de salvação. O Paulo Freire dizia uma coisa que é muito afinada com essa proposta de Jesus. Jesus que vivia ensinando, como diz o Evangelho aqui nas sinagogas, e Paulo Freire dizia uma coisa que é muito pertinente com relação a Jesus. Ele dizia que ninguém educa ninguém, as pessoas se educam em comunhão. As pessoas se educam em comunhão. Isso traduz muito bem a proposta de Jesus, de nos educarmos em comunhão, de nos fortalecermos em comunhão, de aprendermos uns com os outros sobre a fé e sobre a vida em comunhão na presença de Jesus e levarmos essa mensagem para outras pessoas. Como eu falei mais cedo, nós tivemos um encontro na sexta-noite e ontem, manhã e tarde, na SESI, Coordenadoria Ecumênica de Serviço. Nós fazemos parte da SESI, nós, Igreja Presbiteriana Unida, inclusive a atual presidente da SESI, a presbítera Anita Wright, lá de Vitória do Espírito Santo. E tivemos reflexões muito desafiadoras, e como eu falei mais cedo, nós vamos ter a oportunidade de compartilhar, porque, como Jesus nos ensina, Ele nos ensina para compartilharmos. Então nós não aprendemos e refletimos lá para ficar só entre as pessoas que participaram desse seminário, mas vamos compartilhar com a igreja e assim por diante, para que possamos assim espalhando aos poucos a mensagem de Jesus. Mas eu queria brevemente, vamos trabalhar isso com mais calma aqui, dizer para vocês que o tema foi Bíblia e diversidades de gênero. Nós vamos ter a oportunidade de explicar o que é gênero aqui, mas se refere basicamente, de uma forma breve, a relação entre homem e mulher, masculino, feminino, sexualidade, identidade sexual, orientação sexual, que é um tema que está aí na nossa sociedade, um tema que está na nossa sociedade, e um tema que tem sido trabalhado de maneiras diferentes na vida das igrejas e na própria sociedade. E vamos ter a oportunidade de refletir aqui, mas eu só queria compartilhar que nós tivemos a oportunidade de refletir um pouco sobre a situação das mulheres, né? Isso aqui nós já falamos muitas vezes, né? O quanto as mulheres ainda hoje vivem situações de violência, situações de opressão, situações em que são inferiorizadas, e como Jesus se colocava contra isso. Quando evitou a mulher adulta de ser apedrejada, quando curou a mulher com fluxo de sangue, quando caminhou e ensinou a mulheres o que era proibido no seu tempo, e quando ressuscitou, apareceu também primeiro para as mulheres, e elas foram as primeiras testemunhas da ressurreição. A temática das mulheres nós já vimos trabalhando há muito tempo, inclusive na nossa igreja há pastoras, há presbíteras, há diaconisas. Então os espaços de condução da igreja contam com a presença das mulheres. Só que essa questão de gênero envolve outras situações, e essas nós ainda não trabalhamos tanto assim, porque são delicadas, são complexas. Mas eu queria trazer aqui hoje, nesse sentido de partilha, a dimensão de sofrimentos que tem acontecido nas famílias, nas igrejas, na nossa sociedade. Porque particularmente tem uma reflexão que é muito cara para mim, que diz que toda vocação é uma resposta a clamores. Se Deus nos chama, é porque existem pessoas sofrendo e que Ele quer que nós participemos da resposta ao sofrimento dessas pessoas.
uma resposta amorosa, que cura, que liberta, que cuida. Toda vocação é resposta a um clamor. É uma ideia que eu guardo como algo precioso. Bem, e nós trabalhamos nesses dias que eu falei, situações de muito sofrimento que estão acontecendo nas famílias, na nossa sociedade, nas igrejas. Por exemplo, pessoas homossexuais, pessoas que têm orientação homossexual, orientação sexual, né? Sejam homossexuais, lésbicas, ou pessoas trans. E aí existe toda uma diversidade sobre isso, existe uma coisa que a gente precisa estudar sobre isso. Não vamos entrar aqui nesse mérito agora. Mas o que eu queria dizer é que há pessoas hoje, jovens, que são expulsos de casa quando compartilham com suas famílias que são homossexuais ou lésbicas. Está acontecendo isso hoje na nossa sociedade. Jovens de menos de 20 anos, e quando compartilham com suas famílias que são homossexuais ou lésbicas ou trans, são expulsos de suas casas. Família é o lugar do cuidado, da proteção. E justamente esse lugar do cuidado e da proteção é esse lugar que está deixando jovens abandonados ao léu. E aí são muitas situações, alguns vão para a rua, alguns são acolhidos por outras pessoas, mas processos de muito sofrimento, de muita agonia, de muita angústia. Outras situações, pessoas de igreja, lideranças de igreja, que às vezes seus filhos não são heterossexuais. E muitas vezes os filhos dessas lideranças não são acolhidos nas igrejas. Às vezes jovens que participam, têm toda uma vida de liderança na igreja, quando assumem essa orientação sexual, que não é heterossexual, não encontram espaço nas igrejas para serem acolhidos e acolhidas. Não encontram espaço na igreja para serem escutadas e tratados com respeito e se sentirem seguros e seguras na igreja. E muitas vezes saem da igreja. Então vejam, alguns são expulsos da família, alguns não se sentem acolhidos na igreja, e essas pessoas vão se sentindo marginalizadas e vão sendo abandonadas. Nós ouvimos testemunhos, por exemplo, que a pessoa não encontrou guarida na igreja, mudou de religião, porque nessa outra religião encontrou a acolhida. E o pai dizia: a minha filha eu acolho, e ela se sente acolhida na minha casa, mas na igreja ela não se sente acolhida. A igreja que é chamada a ser um espaço de amor, de acolhida, de respeito, de solidariedade, inclusive, de cuidado. Quando nós percebemos dentro dessa comunidade que não é heterossexual, os números de suicídio, eles são alarmantes. O número de pessoas que se suicidam porque justamente são expulsas da família, e se é expulso é o último degrau de muitas formas de exclusão, às vezes de respeito e violência. Não são acolhidas também pela igreja, e muitas vezes na sociedade encontram a violência. Nós vimos lá, além do suicídio, os índices alarmantes de violência contra pessoas homossexuais, lésbicas, trans, violências absurdas, violências inclusive que envolvem o assassinato, e o assassinato de maneiras extremamente cruéis. Eu não vou trazer os detalhes aqui agora, mas muito cruéis, por conta dessa orientação sexual. E aí refletimos, como a igreja vai responder a isso? Como a igreja vai responder a isso? A igreja será um espaço fechado, hostil? Será um espaço de rejeição? Será um espaço que essas pessoas têm medo de se achegar? Foi trazido também um testemunho lá, em que uma pessoa passou por esse processo de modificação, não é? Ela era uma mulher, biologicamente uma mulher, mas passou por esse processo de modificação para assumir a identidade sexual de homem.
passou por todo um processo psicológico, etc. E essa pessoa chegou à direção dessa instituição e disse: olha, eu sei que é uma instituição formada por igrejas, e eu sei que as igrejas têm dificuldade com o tema, mas a pessoa disse: mas eu não tenho como me anular, e assumo essa condição. Falou para as pessoas responsáveis, e se for o caso de ser demitida ou demitido, assim será, essa pessoa disse. E a liderança dessa instituição, muito corajosamente e em coerência com Jesus, disse: não, você é uma excelente profissional, uma pessoa respeitada, admirada por todos aqui, todas. De forma alguma você vai ser demitido por causa da sua orientação sexual. Você é uma pessoa ética, competente e vai permanecer conosco. Graças a Deus, as pessoas que representavam as igrejas também concordaram, e essa pessoa não foi demitida, o que seria algo profundamente injusto, creio eu, em consonância com os ensinamentos de Jesus. Então, irmãos e irmãs, nós teremos a oportunidade de aprofundar essa reflexão aqui na nossa igreja, mas aproveito o texto de hoje que nos chama a ouvir o chamado de Jesus, formar comunidade e ser enviado por Ele, ser, digamos assim, espalhado por Ele pelo mundo para levar uma mensagem de amor, compartilhar que nós saímos ontem, com essa responsabilidade de compartilhar com a igreja, com seriedade, com serenidade, que temos esse desafio de dar respostas em conformidade com o amor de Jesus a essas situações. Esse Jesus que acolhia, esse Jesus que confortava, esse Jesus que orientava, esse Jesus cuidadoso, solidário e amoroso. E com essa partilha eu gostaria de concluir a mensagem de hoje. É uma reflexão que seguirá depois, dizendo que possamos continuar ouvindo o chamado de Jesus para nós, um chamado à cura, um chamado à transformação, um chamado ao amor e à justiça. Possamos nos fortalecer na nossa caminhada em comunidade, porque Jesus está aqui, Jesus é conosco, é Ele que nos reúne, e é o Mestre, o nosso bom pastor, e nós somos discípulos e discípulas dele. Que possamos levar essa mensagem de amor, de cura, de transformação de vida, de acolhida, de compaixão e solidariedade, onde quer que nós estejamos e onde quer que nós passemos. Porque onde quer que nós estejamos e por onde nós passamos, nós somos chamados por Deus e enviados por Deus para levar a sua mensagem de amor e justiça. Amém.